Gente linda, tô aqui de volta para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar de um assunto que eu considero importante, sério, que já foi tratado por outras pessoas em outros vídeos aqui no YouTube, em outros conteúdos parecidos com esse, mas eu acho que é sempre importante reforçar um fato inescapável da vida. Em algum ponto da vida, em algum momento, nós vamos ser, necessariamente, o vilão da narrativa de alguém. E não se trata somente de eu chegar e dizer: é isso aí, tá tudo bem, tu vai ser vilão na vida de alguém e show de bola. Porque seria uma maneira muito irresponsável de eu falar sobre isso. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão baseada em coisas que eu vivi, em coisas que eu vi outras pessoas vivendo também, e a partir disso trazer algo que possa ser minimamente útil ou aplicável para quem estiver assistindo esse vídeo. Entender que a gente vai ser o vilão na narrativa de alguém faz com que a gente se force a olhar com mais generosidade para si mesmo. E aprender também a se perdoar. Por que eu falo isso? Porque em algum momento eu já fui a pessoa, nós já fomos as pessoas que, para justificar a necessidade de se afastar de alguém, nós também vilanizamos alguém. E não significa que essas pessoas que nós vilanizamos sejam pessoas más, porque não são. Todos nós temos todos os lados dentro de nós, os lados bons, os lados maus, as partes virtuosas e as partes que não são virtuosas. E tudo isso faz parte, porque nenhum de nós é constituído somente de uma única camada, de uma única face. Onde tem luz, necessariamente tem sombra. É óbvio falar isso, mas é necessário. Por exemplo, eu estou com um refletor de luz amarela ligado aqui à minha esquerda. E esse refletor, para dar mais luminosidade no meu rosto, reflete uma luz atrás de mim, que é o que pode ser visto aqui na parede branca, com alguns furos, enfim. E é isso. Tudo o que gera luz necessariamente terá sombras. Assim somos nós. E muitas vezes as pessoas se afastam por diversos tipos de incompatibilidade. Só que tudo isso faz parte de processos naturais da vida. Não é algo imprevisível, não é algo que não se espera. A vida é necessariamente feita de despedidas, de adeuses, vamos colocar assim. A vida é feita de lutos, como eu já falei sobre no vídeo anterior. A vida é um eterno partir, às vezes se volta, às vezes não volta. Relações humanas são complexas, sentimentos humanos são complexos. Mas, quando a gente entende que a vida é feita de estações, e estações precisam acabar para dar espaço a outras estações, no fim de cada uma dessas estações, às vezes, algumas pessoas que faziam parte daquela estação que está acabando, precisam ficar no fim daquela estação. E não significa que essas pessoas sejam ruins, mas é que cada um de nós, particular, individualmente e coletivamente, serve a uma série de propósitos que tanto falam para um grupo menor ou maior de pessoas. E uma vez que esses propósitos são cumpridos, já não há mais o que ser feito. Nesse sentido, é importante a gente entender, porque recentemente eu passei por uma situação que eu tive que tomar uma decisão muito dura. Foi bastante sofrido para mim, né? Amigos próximos que acompanharam essa agonia que eu estava vivendo puderam testemunhar o quão foi difícil eu tomar a decisão de deixar ir uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu tenho
uma preocupação imensa que eu quero ver crescer na vida, mas essa pessoa estava fazendo um processo de vilanização. E num primeiro momento a minha reação foi tentar me defender. Não, mas eu não sou vilão. Eu quero provar que eu não sou vilão. E aí eu ofereci mais escuta. Eu doei mais do meu tempo. Eu quis mostrar mais aspectos. E ali eu entendi que quando uma pessoa precisa colocar a gente como vilão da história dela para justificar um afastamento, ela vai fazer aquilo, independente do que a gente diga, do que a gente faça, do quanto a gente se doe. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque um dia nós mesmos já fomos ingratos com alguém na vida. E isso faz parte do processo da vida. Não é de se espantar que isso aconteça. E quando eu entendi isso, eu não apenas perdoei essa pessoa, como eu também perdoei a mim mesmo, por não ter percebido. Até vocês me perdoem que eu tô com uma coceirinha no nariz aqui, deve ser rinite. Mas enfim. E eu entendi que ao perdoar a mim mesmo, eu também estava perdoando aquela pessoa por aquelas atitudes que pode ser que um dia ela se arrependa ou não. E tá tudo bem se ela não se arrepender. Porque ninguém me deve nada. Nem Deus me deve alguma coisa, quanto mais as pessoas. Quando eu entendi isso, ficou, apesar de difícil, apesar de sofrido, eu tomar a decisão e comunicar verbalmente a essa pessoa que eu precisava me afastar por tempo indeterminado, e talvez não volte, foi fácil passar por esse processo. Porque eu já fui a pessoa que vilanizou alguém para justificar a minha distância. E não faz tanto tempo assim, questão de 7 anos atrás eu estava fazendo isso. Com alguém que eu considerei amigo, mas que eu percebi inconsistências e minha tendência a ser julgador naquele momento me colocou numa posição que, para justificar a minha vontade de me afastar daquela pessoa, eu precisava colocar todas as atitudes daquela pessoa como negativas, ruins e perversas. E obviamente que isso falava sobre mim, isso não falava sobre a pessoa. Então, quando eu reconheci nessa pessoa a qual eu tenho uma grande estima e que eu precisei me afastar com muita dor, quando eu reconheci atitudes que eu já tive, eu entendi. Isso é natural. Em vídeos mais curtos, que levam menos tempo, algumas pessoas falam sobre a necessidade da gente entender que a gente vai ser vilão na vida de alguém e que tá tudo bem. Só que esse tá tudo bem, ele não é tão simples. Porque a vida é feita de altos e baixos. A gente precisa ter essa consciência, mas a gente também precisa entender que a gente não vai sempre se sentir bem em relação a isso. O processo do auto-perdão, ele é difícil, ele é necessário, claro, mas nenhuma estrada na vida é uma linha reta. Então, é necessário a gente entender que vai doer, sim, porque a vida é feita disso também. A vida muitas vezes vai doer. A vida, como eu já falei em outro vídeo, é muito mais feita de nãos do que de sims. E é isso, sabe? Eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim ao mundo para servir, até porque eu sou cristão e isso faz muito mais sentido para mim, que é servir. Eu não espero ser servido, eu quero servir. E quando a gente entende que não importa o esforço que a gente faça, se alguém decidiu que você é o vilão, você vai perder tempo tentando provar que não é. E quando eu entendi isso, eu me libertei da necessidade de me justificar. Porque eu entendi que muitas vezes, quando a gente tem a necessidade de vilanizar alguém, o que está no fundo disso
é um profundo incômodo consigo mesmo, com algum aspecto, com alguma área da vida da gente que a gente deveria fazer alguma coisa, se movimentar, evoluir e tá parado e não tá conseguindo ir. Porque quando eu vilanizei alguém pela última vez, que faz uns 7 anos, como eu falei, eu tava num momento da minha vida que eu não tava sabendo para onde ir. Eu não tinha uma definição acadêmica, eu não tinha uma definição profissional, eu tava num limbo. A minha vida tava como se estivesse à deriva, em suspenso. Quando eu entendi isso, eu entendi exatamente o que motivou a necessidade dessa pessoa da qual eu me afastei de me vilanizar. Porque nos últimos anos a minha vida naturalmente andou. Academicamente, profissionalmente, espiritualmente, a minha vida continua andando. Glória a Deus por isso. Que eu posso ter a percepção exata dessas coisas nesse momento. Porque hoje eu entendo com alguma maturidade, afinal de contas eu já tenho 39 anos, né? Alguma coisa eu tinha que ter aprendido. Mas é bom entender. Porque onde está essa pessoa querida, da qual eu, para me manter são, tive que garantir essa distância? No lugar que essa pessoa está, eu já estive. Entender o outro de uma maneira verdadeiramente empática não significa passar a mão na cabeça daquela pessoa, nem validar o que ela sente, porque essa ideia de validação eu acho perigosa, porque parece que a gente só passa a existir verdadeiramente quando alguém valida a gente, e a nossa existência não pode se balizar por isso. Mas a empatia verdadeira, ela passa pelo reconhecimento no outro daquilo que já aconteceu, de alguma forma, em alguma escala, dentro de nós. Isso é colocar as coisas em perspectiva. E quando a gente coloca as coisas em perspectiva, necessariamente a gente tira o olhar da gente e lança o olhar ao outro. A gente se esvazia de si mesmo. E eu, como cristão, considero isso fundamental para relacionamentos humanos saudáveis. De qualquer maneira, a vida necessariamente é feita de estações. Pessoas ficam no fim dessas estações, como eu já falei, e a gente precisa aprender a deixar ir. Talvez justamente pelo fato de eu ser cristão, eu entendo isso com alguma maturidade, ainda que eu não consiga classificar isso totalmente como maturidade. Que pessoas vão decepcionar a gente. A gente já decepcionou muita gente também. Mas o nosso foco deve ser olhar para o alto. Não deve ser olhar para o lado. Porque sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa errada, que a gente considera errado. Sempre vai ter alguém para trazer algum tipo de decepção para os nossos corações. Mas a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa paz não deve depender de nada disso. É isso, gente. Até o próximo vídeo.